Olá, pessoal! Dando continuidade sétimo ano à nossa aula, essa semana nós vamos trabalhar os moluscos. Isso aí! Então, vocês vão fazer a leitura das páginas 104 e 109 e aguardar até o finalzinho da nossa aula para receber as instruções para a atividade da semana. Não esquece de registrar a sua presença e enviar mensagem para a prof quando concluir a atividade. O filo molusca, de uma maneira geral, compreende animais de corpo mole. Esses animais de corpo mole não apresentam segmentação, ou seja, não têm o corpo dividido, assim, vamos pensar em sua estrutura. A grande maioria deles é marinho e eles têm grande importância econômica na alimentação, pois algumas espécies são usadas no consumo e outras são comercializadas através de suas conchas ou até mesmo na produção das pérolas. A prof vai diferenciar os tipos de conchas para vocês, antes de falar das classes. Então, aqui no texto, nós vamos ter a diferenciação das conchas. Quando tem uma valva só, que é uma concha, essa concha em uma valva, ela é espiralada. Notem que eu vou ter uma espiral aqui nesse processo. Então, essa primeira fotinha aqui demonstra uma valva só, apenas uma concha. Já essa vieira, que é a segunda foto, ela representa uma valva. Então, eu vou ter uma valva e do outro lado uma outra valva encaixada. Então, eu vou ter duas conchas. E eu vou chamar esse animal de bivalve, porque ele tem duas conchas. Mas vai existir também animais que não possuem concha. Então, um exemplo que a prof colocou aqui para vocês, bem conhecido, é a lesma. E aqui no cantinho, um animal que tem uma concha interna bem reduzida, que é o caso da lula, para vocês conhecerem um pouquinho e diferenciar a estrutura desses animais. De um modo geral, então, essa concha ela permite que o animal se proteja, né, e organize a sua estrutura, e obrigatoriamente ela vai fazer esse mecanismo de defesa contra predadores, porque ele vai estar exposto nesse ambiente e ela vai atuar nesse mecanismo. O filo dos gastrópodes compreende animais que vai ter o corpo dividido em pé, usado para locomoção, massa visceral, que é a parte interna dos órgãos, e vai ter também a cabeça, onde vai ter os tentáculos para receptores sensitivos, né, para entender as questões do ambiente, e também a boca. Os gastrópodes, eles têm a boca em forma de rádula, então ele consegue fazer a trituração do alimento para fazer essa ingestão, tá? Características desse grupo, além de ter essa concha em forma de espiral, por serem gastrópodes, então tem uma valva só, compreende os caracóis, as lesmas, os caramujos, né? A grande maioria marinhos. Os bivalves são animais que têm o organismo, o corpo deles, em duas valvas, como a prof comentou antes. Eu vou ter uma concha que se encaixa em outra concha. Na primeira foto eu tenho um exemplo de uma ostra, que é muito utilizado na alimentação. Alguns de vocês já podem ter feito a ingestão dela. Lembrando que ela não é degustada em todos os paladares, né? Tem pessoas que não gostam desse alimento. Aqui o mexilhão, que também é conhecido como marisco, né? Então, alguns preparos é utilizado ele no consumo. E a última foto, as vieiras, que também são comercializadas de acordo com suas conchas serem maiores e serem assim mais bonitas. Aqui a prof tem a estrutura, identificando essas conchas aderidas em algumas superfícies. Então pode ser que às vezes quando vocês foram visitar o mar ou estavam na beira-mar e observaram uma rocha, uma pedra maior nesse ambiente à beira-mar, é muito comum encontrar alguns mariscos aderidos a ele. Nem todas as praias, depende um pouquinho da situação ambiental do local. Mas quando ela é boa, ela é comercializada para turistas e eles têm uma questão de consciência, é muito comum encontrarem animais nessa superfície. Então, às vezes, ele está aderido a essas rochas através de filamentos, que nós vamos chamar de bisso. Então, isso impede que quando a onda do mar bata nessa rocha, leve e arraste o animal. Então, ele acaba formando essa defesa, ele vai ficar armazenado ali e obrigatoriamente não vai conseguir ficar se deslocando para ser acesso de presas
para outros seres. A formação da pérola para as ostras, ela vai dar da seguinte forma. Então, às vezes, uma partícula estranha pode entrar no seu manto. Essa partícula estranha pode ser um grãozinho de areia, pode ser uma sujeirinha lá do oceano, pode ser um resto de um alimento, pode ser qualquer coisa. E essa partícula vai estimular o organismo da ostra a produzir uma substância de defesa. Ele vai ficar cobrindo essa partícula, que é o que nós vamos chamar de deposição da camada nacarada. Então, essa deposição ela vai enrolando ali para a defesa do animal. É uma produção de uma estrutura chamada madrepérola. Então, ela vai envolvendo e formando a pérola, vai dar aquele formato, aquela resistência dela. Então, ela pode ser comercializada e utilizada também na fabricação de joias, né? Então, nós temos hoje em dia como fazer isso artificialmente. Então, eles fecham uma pequena parte do oceano e induzem as ostras a fazerem esse procedimento. Alguns biólogos marinhos não são a favor disso, porque indicam que o animal pode sentir dor, pode se machucar, pode cansar, né? É exaustivo para ele ficar produzindo essa defesa para conseguir originar a pérola, desculpe. A classe dos cefalópodes é uma classe maior, então os animais eles vão ser maior, e eles têm tentáculos na cabeça, por isso o nome cefalópodes, pés na cabeça. Só que esses pés foram transformados em tentáculos. Nesses tentáculos eu vou ter pequenas ventosas, que eles são aderidos ali, e obrigatoriamente consegue fazer a sua propulsão, o seu nado. Nesse grupo eu vou ter vários exemplares, como, por exemplo, o polvo e a lula, que não possuem concha, e o náutilo, que possui uma concha externa bem grande. Lembrando que a lula é uma concha interna bem pequena, quase que imperceptível. E o náutilo, ele é muito grande, muito bonito, ele tem uma coloração diferente e chama muita atenção por ser um cefalópode. Lembrando também que os polvos podem ter 8 tentáculos, a lula vai ter até 10 tentáculos. Uma diferenciação desse grupo dos cefalópodes é o mecanismo de defesa. Então, os cefalópodes, mais especificamente o polvo, ele tem uma cabeça maior, né, diferenciada dos demais exemplares do grupo, e obrigatoriamente ele tem uma sensibilidade, uma inteligência maior também. Então, o mecanismo de defesa dele, quando ele se sente ameaçado, é acionar esse saco de tinta, essa bolsa de tinta, e quando ele solta esse jato de tinta no oceano, ele vai formar uma mancha totalmente escura. E dá tempo, às vezes o predador fica meio perdido e dá tempo dele escapar, dele consegue fugir. Então, esse mecanismo de defesa, quando o animal se sente ameaçado, é extremamente importante para modificar e para contextualizar o quanto esse animal é inteligente, o quanto ele já está evoluindo, mesmo sendo um invertebrado, tá? Pessoal, a atividade de fixação de vocês é a realização das tabelas. Vocês já fizeram isso na semana passada, diferenciando os anelídeos. Agora vocês vão diferenciar as classes de moluscos. Pode ser no caderno de linguagem de vocês mesmo. Podem enviar para a prof uma foto desse caderno, bem bonitinho, bem caprichado, com o desenho dos animais, onde fala o exemplar, tá? Assim como dos anelídeos. E enviar no link que está disposto aqui no canal. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima aula.